Em uma noite de lua cheia, um trem quebra no meio de uma floresta da Grã-Bretanha e fica sem comunicação. Uma criatura feroz, com aparência de lobo, começa a caçar os passageiros. Aqui é o Aven Filmes e hoje nós vamos recapitular o filme O Uivo de 2015. Em uma estação de trem em Londres, o guarda do trem Joe estava terminando o seu turno. Quando ele chega ao seu armário, ele encontra uma carta dizendo que ele não conseguiu a promoção que ele havia solicitado. Enquanto ele amassa furiosamente o papel, o supervisor aparece para pedir que o Joey cubra o turno da noite porque o guarda noturno estava doente. A princípio, o Joey quer dizer não, mas acaba aceitando quando percebe que a sua paixão Ellen será a garçonete do carrinho de lanches dessa noite. Após o trem partir, Joey começa a inspecionar os bilhetes de todos os passageiros. A maioria deles aceita bem e lhe mostra o bilhete, mas muitos passageiros ficam irritados e tratam o Joey mal por fazer o seu trabalho. Quando o Joey a ajuda, ele se assusta com um rosnado repentino, mas é apenas o cachorro da senhora. Kate avisa que perdeu o seu bilhete, e ela fica muito irritada quando o Joey faz ela pagar a multa. Em um canto, Billy troca de roupa para algo mais confortável. Joey vê que a porta do banheiro tem uma placa dizendo fora de serviço e tem água saindo de lá. Quando Joey esbarra na Ellen, ele finalmente tenta convidá-la para sair, porém a Ellen o rejeita. O passageiro Paul fica olhando e faz com que tudo fique ainda mais constrangedor. Nas próximas horas, o trem continua a viajar tranquilamente sob a chuva e a lua cheia, com passageiros descendo em cada estação até restarem apenas alguns. Quando o trem chega à floresta, um grito alto de repente ecoa nos vagões e o trem para. Joey começa a atravessar os vagões para descobrir o que aconteceu e consegue ver uma sombra através de uma porta. Mas quando estava prestes a abri-la, ele se assusta com os alto-falantes. O motorista anuncia que eles atropelaram algo na floresta e pede que os passageiros permaneçam calmos até que resolvam o problema. Então Joey finalmente abre a porta e descobre que o carrinho da Ellen caiu. Ele tenta levantá-lo, mas não consegue. Então Adrian acaba levantando no lugar dele. O Joey encontra dois conjuntos de chaves no chão e fica surpreso ao perceber que ambos pertencem a Adrian. Muitos passageiros estão em pânico, então o Joey faz o seu melhor para acalmá-los. Eles tentam contatar o motorista Tony pelo rádio, mas ele não responde. Então eles usam o alto-falante para pedir que os passageiros sejam pacientes. Enquanto isso, Tony deixou o vagão para verificar o que aconteceu e descobre que eles atropelaram um cervo que agora estava preso nas rodas. Ele tenta puxá-lo, mas não é forte o suficiente. Nesse momento, o Tony escuta um barulho atrás dele, e quando ele se vira, uma criatura misteriosa o ataca e começa a devorá-lo. Seu sangue espirra na janela, mas a chuva o lava antes que os outros possam ver. No trem, Joey se cansa de esperar e usa suas chaves para entrar na cabine de controle, apenas para encontrá-la vazia. Ele então olha para fora, mas não vê o Tony lá. Depois de pedir para Ellen manter os passageiros calmos com alguns lanches gratuitos, o Joey dá uma longa olhada do lado de fora, mas ainda não encontra nada. Em seguida, o Joey liga para a equipe de resgate da empresa, que explica que estão atrasados porque a tempestade estava causando muitos acidentes. O sinal do telefone é ruim e cheio de estática, mas o Joey consegue saber que eles chegarão em 4 horas. Depois, o Joey informa os passageiros sobre a espera dessas 4 horas, o que faz eles começarem a surtar. Quando ele diz que o motorista desapareceu, as reclamações pioram, então Adrian tem que gritar para poder calar eles. Ele aponta que eles estão sem sinal no telefone, então deveriam simplesmente caminhar até a próxima estação para pedir ajuda. O Joey tenta explicar que é muito perigoso e que ele poderia perder o emprego, mas os passageiros se unem contra ele e ele não tem escolha a não ser concordar em ser guia deles. Depois que o Joey destranca a porta, o grupo sai fazendo uma fila e caminhando ao lado do trem, sem saber que alguém os observa da floresta. Eventualmente, eles escutam algo se movendo entre os arbustos, então Joey e Ellen vão investigar. Pro seu choque, encontram o corpo mutilado do Tony no chão. A dupla imediatamente volta e diz aos passageiros para voltarem pro trem. Ao mesmo tempo, uivos e rosnados podem ser ouvidos à distância. Demora alguns segundos pro Joey destrancar a porta e todos entram correndo com medo. Um casal de idosos é mais lento que os outros devido à idade, e quando finalmente estão pulando pra dentro, o monstro consegue morder a perna da Jenny. Ele até sacode pra cima e pra baixo entre as portas antes que o grupo consiga finalmente arrastá-la pra dentro e trancar o vagão. Depois, Jenny é levada pra um assento onde Ellen lava a ferida com água e enfaixa o melhor que pode.
Billy e Matthew tentam olhar pela janela com uma lanterna, mas não conseguem ver nada lá fora. Quando Joey verifica a porta para ter certeza de que estava devidamente trancada, o monstro bate no vagão e rosna. Então o grupo decide ficar mais quieto possível. Eles podem escutar as garras da criatura arranhando o vagão. O grupo espera até que os uivos sejam ouvidos longe do trem para falar novamente. Então Joey vai até a cabine de controle para tentar usar o telefone do trem, mas não há sinal. Nesse momento, Billy se junta a ele e revela que é estudante de engenharia. Ao dar uma olhada nos controles, ele percebe que há um vazamento de combustível que causou a divisão da linha quando o trem bateu. Se eles não consertarem isso, eles nunca conseguirão se mover. Do lado de fora, é mostrado que a antena do trem estava quebrada, implicando que a criatura fez isso. Joe explica a situação aos passageiros, que começam a discutir que tipo de animal é esse que estava atacando eles. Adrian diz que é um urso, mas Na aponta que ursos não uivam. Jenny diz que não era um animal, mas algo mais humano. No entanto, todos acham que eles estavam em choque. De repente, eles escutam barulhos dentro de outro vagão e se preocupam que o monstro possa estar tentando entrar. Joey pega o extintor de incêndio e vai com Billy e Adrian investigar. Eles atravessam o vagão cuidadosamente e descobrem que o barulho vem do banheiro. Enquanto Adrian se prepara para atacar, Joey destranca a porta, apenas para ver o Paul caindo para fora. Acontece que ele estava preso lá desde antes da colisão. Os 4 rapazes voltam pro grupo e o Paul é informado de toda a história. Mas, ao invés de surtar com o monstro, ele fica mais triste por ter perdido a sua parada. Algum tempo depois, eles verificam o ferimento da Jenny e percebem que está piorando. Além disso, ela estava com febre. Kate nota que Na é jovem e estava assustada, então conversa com ela para confortá-la com algumas histórias sobre a sua própria filha. De repente, a criatura começa a bater na porta novamente e então pula no teto, fazendo as luzes do trem começarem a falhar. Nesse momento, o telefone da Nina pega sinal e ela recebe uma ligação da sua mãe, mas quando tenta pedir ajuda, a criatura estoura a janela, agarra Na pelas pernas e a arrasta para fora enquanto ela grita. Kate tenta pegar a mão da Na para poder ajudá-la, mas Matthew a puxa de volta porque ela também teria sido capturada. Então eles escutam a besta mutilando a Na no teto e seu sangue pode ser visto nas janelas. Aterrorizados, o grupo corre para se esconder em outro vagão e Kate surta porque ninguém quis salvar Na. Uma discussão começa até que o marido da Jenny grite para poder fazer todos calarem a boca e lembra que eles devem trabalhar juntos para poder sobreviver. O trem tem uma caixa de ferramentas, então os passageiros começam a trabalhar para barricarem todas as entradas do vagão com peças do próprio trem, como os assentos. O tempo passa e todos ficam mais deprimidos a cada minuto. Jenny e Kate percebem que não sabiam o nome da Nina e Jenny admite que nunca conseguiu ter filhos, embora quisesse 2. Em um canto, Adrian conversa com Joey, explicando que tem 2 conjuntos de chaves porque tem um bom lugar para sua família e um apartamento secreto para suas aventuras secretas. Ele acredita que deve fazer o necessário para poder sobreviver, mesmo que não seja agradável, e pede a Joey para formar uma equipe com ele para escapar, deixando os fracos para trás. Antes que Joey possa responder, Jenny vomita muito sangue e até 2 dentes. Outra discussão começa sobre o que fazer, mas é interrompida quando Joey percebe que o Paul estava desaparecido. A barricata foi movida e Adrian quer colocá-la de volta no lugar. No entanto, Joey e Billy o convencem para dar alguns minutos para encontrar o Paul. Joey vai para outro vagão e encontra o Paul preso em outro banheiro. Enquanto Joey tenta abrir, a luz do banheiro se apaga e a besta entra pelo teto para atacar o Paul. Joey tem que recuar quando a porta é danificada durante a mutilação e logo o sangue começa a sair pelos buracos que tinham ali. Ele dá uma olhada rápida por um buraco e fica horrorizado ao ver o corpo do Paul todo zoado. Então, ele tenta voltar para outro vagão, apenas para descobrir que Adrian bloqueou a porta. Falando de Adrian, ele escuta um barulho e decide deixar o trem para se salvar. Então remove a barricata na porta de embarque. No entanto, estava trancada e Joey tem a chave. De volta a Joey, ele continua empurrando a porta enquanto observa o monstro se aproximando dele. Quando está prestes a ser atacado, os outros finalmente abrem a porta e arrastam o Joey para o vagão antes de bloquear a porta novamente. Enquanto o grupo empilha o máximo de coisas possível, Adrian tenta quebrar a janela com um extintor de incêndio, mas sem sucesso. Infelizmente, a besta é muito forte e quebra a barricada, fazendo com que Ellie congele de medo. Felizmente, o Joey age rapidamente e a move para fora do caminho antes que o monstro possa machucá-la. Então, a criatura tenta ir atrás do Joey e quando ruge no seu rosto, a Ellen o esfaqueia. O monstro imediatamente se vira para atacar ela e a joga para longe.
Então os rapazes aproveitam a chance para pular sobre ele para espancá-lo e esfaqueá-lo com qualquer objeto disponível. Billy é agarrado pelo pescoço e é empurrado contra o teto, só para ser solto quando Adrian acerta o ferimento do monstro com o extintor de incêndio. Nesse momento, Matthew chega com um machado de incêndio e começa a bater na criatura repetidamente até que finalmente ela estava morta. Kate tem que puxar o Matthew para trás enquanto ele tem um colapso. Segundos depois, o grupo examina a criatura de perto e nota um anel no seu dedo. Como Jenny disse, parece muito humano, então Matthew conclui que é um lobisomem. Adrian lembra que pessoas que são mordidas também se transformam, e agora todos estão desconfiados da Jenny. Enquanto alguns dos passageiros cobrem o corpo, o marido da Jenny conta a história de um trem que saiu dos trilhos nessa área muitos anos atrás. As autoridades descobriram muitos corpos mutilados, mas uma explicação nunca foi encontrada. Ele conclui que o lobisomem os matou naquela época, e nesse momento a besta acorda e uiva. Então Joey imediatamente começa a bater o seu rosto com o extintor de incêndio. Na floresta, outros lobisomens escutam um uivo do seu líder ferido, e de repente o rosto da Jenny começa a mudar, e ela também rosna. Adrian quer matá-la antes que ela se transforme completamente, mas o marido dela não permite. Os outros passageiros também o afastam, mas Adrian luta contra eles, recusando-se a desistir. Ele rompe a contenção e começa a estrangular a Jenny, então Joey o soca para derrubá-lo. O grupo concorda em amarrar tanto Adrian quanto Jenny usando cintos. Depois decidem um plano. Billy tentará consertar o trem e ensina a Ellen quais os botões que ela tem que apertar para saírem dali assim que o trem reagir. Joey faz um discurso pelo alto-falante tentando manter a esperança de todos. Matthew e Billy descem do trem e rapidamente encontram um vazamento. Enquanto Billy se posiciona debaixo do trem para poder consertá-lo, Matthew fica de vigia. Dentro, Kate revela que ela e Adrian tiveram uma noite juntos algum tempo atrás, mas Adrian não se lembra disso. Jenny começa a ter dificuldades para respirar e Adrian insiste que devem fazer algo antes que fosse tarde demais. Nesse momento, Matthew escuta um barulho na floresta e vai investigar, deixando Billy sem luz. Na floresta, Matthew escuta Nina chorando por ajuda e segue a sua voz, apenas para encontrar o seu corpo no topo de uma árvore sendo devorada por um lobisomem. Aterrorizado, Matthew tenta fugir, mas logo é cercado pelos lobisomens. Ele tenta se defender com seu machado, sem sucesso. Os lobisomens pulam sobre ele para devorá-lo também ainda vivo. No trem, todos escutam os gritos do Matthew enquanto ele morre, seguidos por um uivo alto. Jenny fica paralisada e Adrian continua pedindo a Kate para matá-la. Billy finalmente conserta o trem e as luzes voltam. Então, Joey e Ellen tentam entender os controles. Logo os lobisomens se aproximam do trem, então Billy se esconde sob o vagão até que os monstros se afastam. E, infelizmente, eles aparecem na janela da frente e assustam Ellie e Joey finalmente ativa o trem. Billy tem que se segurar no vagão novamente para não ser deixado para trás. De repente, Jenny termina de se transformar, então Kate corre para libertar Adrian antes que Jenny se liberte com a sua nova força. Adrian tenta ajudar o marido dela, mas a Jenny o derruba. Nesse momento, outro lobisomem aparece na porta e agarra Kate, que chora por ajuda. No entanto, Adrian a empurra, fazendo ela e o lobisomem caírem do trem. O trem acelera e a Kate é deixada para trás, rapidamente se tornando alimento pelos lobisomens. Enquanto o marido da Jenny tenta fazer a sua esposa recobrar a razão, Adrian tenta lutar contra a Jenny novamente, atingindo ela com uma chave inglesa. Furioso, o marido dela o soca antes que ele possa matá-la, então a Jenny pula no seu marido e morde seu pescoço, fazendo seu sangue jorrar. Enquanto Jenny tenta ir atrás do Adrian, Billy luta para se segurar e acidentalmente quebra os reparos que fez, fazendo o trem parar de novo. Joe e Ellen correm para fora da cabine de controles e esfaqueiam Jenny pouco antes dela matar o Adrian. Então o Joey furioso pula no Adrian para poder espancá-lo, mas a Ellen o impede. Os lobisomens aproveitam a chance para entrar no trem, então Joe e Ellen correm para poder trancar a porta. Adrian percebe que teria uma chance melhor de escapar se uma pessoa ficasse para trás como isca, então derruba Joey. Isso não é o suficiente para deixá-lo inconsciente e Joey imediatamente retalha, iniciando uma luta. Enquanto os homens lutam no chão, Ellen pega um pedaço de metal e corta o Adrian até que ele solte o Joey. Enquanto Ellen cuida do seu amigo, Adrian bloqueia o caminho, pega as chaves da porta e pula para fora do trem. Os lobisomens rapidamente cercam a dupla, mas antes que possam atacar, Billy aparece com uma bomba molotov pronta. Ele joga em um dos lobisomens, fazendo-o queimar e iniciando o incêndio.
Em seguida, ele acende uma tocha e afasta os outros monstros para outro vagão, enquanto entrega um pé de cabra a Joey e Ellen. Isso permite que a dupla force a porta a abrir e saltem do trem, enquanto Billy é capturado e morto. Ellen e Joey conseguem correr na floresta e eles conseguem escutar os lobisomens vindo atrás deles. Decidindo que já é tarde demais, o Joey beija Ellen antes de dizer para ela ir embora dali. Ele vai ficar como distração. Chorando, a Ellen encontra um caminho para fugir, enquanto Joey começa a lutar contra os lobisomens com um pedaço de metal, conseguindo esfaquear um deles. Mas não importa o quanto ele lute, os lobisomens o dominam e ele acaba sendo mordido. Momentos depois, Ellen chega à próxima estação de trem com a plaqueta do Joey na mão. Enquanto isso, Adrian continua correndo e encontra algumas roupas no chão. Os lobisomens de repente o cercam e o Joey, recém-transformado, pula para atacar. Então, tudo é finalizado.